Bom dia, luz do dia! Vamos lá para mais um dia de alegria? Como que estão aí? Firme e forte, uma semana, produtiva de atividades avaliativas, todo mundo empenhado. É assim que eu gosto, hein? Estou gostando de ver. Vamos para mais um dia produtivo, então? Sem preguicinha? Show preguiça! Vamos alongar aqui, ó. Que delícia! Alongar, ai, gente, alonga para vocês verem que delícia que é, ó. Todo mal-estar, toda preguicinha, ela vai embora quando a gente se estica, se alonga. Ai, que delícia! Vamos fazer a nossa oração, então? Que mais do que gostoso do que se alongar é estar pertinho de Deus, né? Vamos orar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Que nós tenhamos aí um maravilhoso dia. Galerinha, vamos lá para nossa aulinha de português? Hoje vou trazer uma novidade para vocês em português. Vamos ver que novidade que é essa? Então vem comigo, ó. Vamos assistir esse vídeo que eu adoro para nós descobrirmos qual é a novidade de hoje. Vamos junto. Oi, tudo certo? Eu espero que sim. Mas, se as coisas não estiverem tão legais, eu tenho novidades que vão tirar você desse marasmo e te fazer esquecer dos problemas. O que eu tenho para te mostrar hoje é importantíssimo, é divertido, é substantivo coletivo! Como já sabemos, os substantivos dão nome a tudo o que existe. Animais, lugares, objetos, sentimentos e pessoas. Os substantivos se subdividem em várias classes. E algumas delas nós já estudamos aqui. Lembra-se dos substantivos próprios e comuns? O seu nome, o meu nome, o nome do Quito, do nosso país, todos eles são substantivos próprios. E quando falamos menino, cachorro, computador, são substantivos comuns, já que se referem aos seres de forma geral. Uma dessas várias classes é chamada de substantivo coletivo. Esse tipo de substantivo é muito interessante pelo simples fato de utilizar palavras escritas no singular para representar um conjunto de seres de uma mesma espécie. Esses conjuntos podem ser formados pelas coisas mais diversas que você possa imaginar. Você com certeza até conhece alguns deles, que são utilizados no nosso dia a dia. Sempre que ouvimos a palavra constelação, lembramos de reunião de estrelas. Ao falarmos ramalhete, nos vem à mente uma porção de flores reunidas. Ai, que gracinha! Mas, voltando ao nosso assunto, o dicionário também é uma ótima fonte para conhecer os substantivos coletivos. Faça um teste. Pegue o dicionário mais próximo de você e procure pela palavra... Deixe-me ver... Procure pela palavra elefante. E aí, encontrou? Vejam o que o Quito achou. Elefante. Mamífero paquiderme da família dos elefantídeos de tromba. As patas têm 5 dedos. É o maior mamífero terrestre atual, chegando a pesar mais de 3 toneladas. Coletivo, manada. Bingo! O coletivo de elefante é manada. Viram como é simples? Mas não custa reforçar, né? O substantivo coletivo representa um conjunto de elementos de uma mesma espécie. Agora que vocês já sabem o que tal conhecermos mais alguns substantivos coletivos? Vejam só, uma alcateia! Quantas abelhas! Cuidado! Quito, é um enxame! Que linda esquadrilha! Olha, Quito, uma multidão te espera! Vejo até a matilha!
Depois de tanta agitação, nada como repousar em uma cordilheira e ver a revoada que brinca nos ares. E com esta linda imagem, vamos terminar nossa aula sobre substantivos coletivos. Lembrando que existem muitos outros. É uma lista imensa, porém, não se preocupem em decorá-los. Procurem ler muito e vocês naturalmente começarão a assimilar muitos coletivos. E sempre que pintar uma dúvida, não hesitem. Procurem a biblioteca mais próxima, peguem um bom dicionário e pesquisem. Tchau! Viu, pessoal, quando eu falo para vocês, eu não disse para vocês que era muito legal aquilo que eu trouxe? Então vamos lá, deixa eu só pausar aqui, porque senão vocês sabem, né? Que aí no meio da nossa aula esse vídeo começa a falar e eu não quero que ele fale agora. Vamos fechar, vai. Vamos fechar que é melhor. Então, vocês perceberam aí pelo videozinho que nós vamos aprender mais um tipo aí de substantivo. Isso mesmo, na página 56, exercício 134 e 135, nós vamos falar sobre os substantivos coletivos. Então, o vídeo foi muito claro, explicou assim de uma maneira bem exemplar, né? Que o substantivo é o que, na verdade? O substantivo é o nome que nós damos a um conjunto de várias espécies juntas, tá? Então, quando nós temos uma espécie, é como se nós estivéssemos falando no singular, né? Eu tenho apenas uma. Só que quando eu tenho várias iguais, um conjunto, um grupo, eu vou dar um outro nome. E esse nome que eu dou, eu chamo de substantivo coletivo, né? Ó, coletivo é o nome que eu vou dar para o coletivo, para o grupo da mesma espécie. Vamos falar um pouquinho mais para ajudar vocês a entenderem sobre isso. Vamos só pegar aí todo mundo com o marca-texto em mãos para que a gente possa dar continuidade. Então vamos lá. No poema Cigarra e a Formiga, a cigarra pede ajuda à formiga. Se a cigarra tivesse pedido ajuda a um conjunto de formiga, os versos poderiam ter sido escritos da seguinte maneira. Vamos ver se ao invés de ela tivesse pedido ajuda para uma formiga, ela tivesse pedido ajuda para um conjunto de formigas, ou seja, para um grupo de formigas, como que seria o nome? Então vamos lá. Quando o inverno chegou, a cigarra sentiu frio. Procurou pelo formigueiro e ajuda lhe pediu. Então, pessoal, a palavra formigueiro é um substantivo de coletivo, que na verdade formigueiro quer dizer o quê? Um grupo, um conjunto de formigas. Olha aqui, ó. A formigueiro é um conjunto de formigas, tá? Nós temos aqui a foto B. A foto B, ele está dizendo para a gente que chama colmeia. O que quer dizer colmeia? Colmeia é o coletivo de abelha. O que é esse coletivo de abelha? É um grupo de abelha, tá? Então, são os animais, né? O ser de várias espécies, da mesma espécie, juntos, nós chamamos de coletivo, tá bom? Então, um só é um único ser. Se eu tenho vários integrantes daquele mesmo ser, então eu vou dar um outro nome que vai ser o substantivo coletivo. Mas, como o videozinho disse para vocês, eu também vou reforçar. Não precisa se preocupar, se apavorar com isso. Porque isso, com o tempo, com o treininho da leitura, vocês vão compreendendo melhor o que a prof está falando, tá? O importante é vocês compreenderem o quê? Que o substantivo coletivo, ele quer dizer, é uma palavra, né, que se dá a um conjunto da mesma espécie, certo? Então, se eu tenho um ser só da mesma espécie, eu vou dar um
um nome, um substantivo. Agora, se eu tenho vários seres daquela espécie, então eu já vou dar outro nome para ele, que eu chamo de substantivo coletivo. Vamos pensar em coletivo como grupo, tá? Vários juntos. Então é isso que nós temos que gravar. Então vamos lembrar aqui, ó, uma formiga eu chamo de formiga. Várias formigas juntos, um conjunto de formigas, um grupo de formigas, eu já vou chamar de formigueiro. Uma abelha, chamo de abelha. Várias abelhas juntas, eu vou chamar de colmeia, que é o coletivo, né, das abelhas. Vamos seguir. 57. Então vamos ver os peixes aqui, pessoal. Aqui na foto C, nós temos aqui o nome, né, cardume. Cardume é o coletivo de peixes, tá? Se eu tivesse um peixe só, eu falaria peixe. Como aqui tem vários peixes da mesma espécie, o que eu digo? Cardume, certo? D, banda. Olha só, você sabia que banda é o coletivo de músico? É. Se lá no grupo, né? Se lá no músico tem um só que canta, eu vou chamá-lo de músico. Mas se tem um grupo que todos fazem parte ali, então nós vamos chamar de banda, ó. Banda é o coletivo de música. Usamos os substantivos coletivos para nomear, gente, grifa comigo isso, ó. Usamos o substantivo coletivo para nomear vários seres da mesma espécie de um grupo ou de uma coleção. Vamos ver alguns exemplos aqui para vocês conhecerem um pouco mais? Então vamos lá. Ó, alfabeto é um conjunto de letras, alcateia é um conjunto de lobos, arquipélago é um conjunto de ilhas, bando é um conjunto de pássaros, de ciganos ou de malfeitores, biblioteca é um conjunto de livros, boiada, o conjunto de bois, cacho, conjunto de uvas e de bananas, constelação, conjunto de estrela, frota, conjunto de navios ou de ônibus, matilha, conjunto de cães, multidão, conjunto de pessoas, nuvem, conjunto de gafanhotos ou de mosquito, plateia, conjunto de espectadores ou de algum acontecimento, população, conjunto de pessoas, turma, conjunto de estudantes ou de amigos, tribo, conjunto de indígenas ou grupos étnicos culturais, vocabulário, conjunto de palavras, tá? O que quer dizer esse conjunto? Esse conjunto é o coletivo, tá? São vários da mesma espécie juntos. Então eu chamo de coletivo, de conjunto, tá? De grupo, ok? Vamos seguir então. Página 58. Ligue os substantivos coletivos à figura correta. Então, eu tenho aqui as palavras, os substantivos no coletivo, ó. Enxame, nuvem e matilha. De acordo com o que nós lemos, enxame vai ser um grupo ou um conjunto de cachorros? Enxame vai ser um grupo ou um conjunto de abelhas? Enxame vai ser um conjunto ou um grupo de, eu acho que deve ser uma cigarra, um grilo, por aí, né? Nuvem. O que significa nuvem que nós acabamos de ler? Conjunto de cachorro, de abelha ou de cigarra? Matilha. Conjunto de cigarra, formiga, abelha ou cachorros? Acabamos de ler lá, hein? Liga qual que você acredita. Vocês viram pela foto, ó? Tá vendo que ficam vários juntos da mesma espécie? Para lembrar, vamos lembrar? O que é um substantivo comum? Vimos lá no vídeo também, ó. Substantivo comum dá nomes aos seres da mesma espécie. Sempre são grafados com letra minúscula. Exemplo, pessoa, gente, criança, cidade, país.
etc. Substantivo próprio nomeia os seres específicos de determinada espécie. Individualmente, os substantivos próprios mais comuns são os nomes de pessoas, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui, pessoal, eu acho que tem um erro de digitação aqui, tá? Porque cidades e países são substantivos próprios, tá? Então ele teria que estar aqui. Eu vou até separar. Eu imagino que é algum erro aqui no livro. Ó, cidade e país, nós chamamos de substantivo próprio, né? Cada cidade tem o seu próprio nome, e cada país tem o seu próprio, só se ele quer dizer, né? Que cidade, o nome cidade é um substantivo comum, deve ser isso, tá, pessoal? O nome, quando eu falo assim, aquela cidade. Cidade em si é um substantivo comum, que é o nome que eu dou àquele lugar. Agora, aquela cidade específica, ela tem um nome. Aí, o nome que eu dou àquela cidade, que é substantivo próprio, tá? Esse exemplo, achei que não cabe muito, que fica um pouquinho confuso para vocês, mas vamos avante aí. 59. Leia a tirinha e depois e a seguir responda o que se pede. Vamos ler juntos? Então vamos lá. A maior nuvem de gafanhotos deste século chegou hoje, na zona oeste da cidade. Mamãe, socorro! Preciso me esconder. Os gafanhotos vão me comer. O que é isso, lelocas? Gafanhoto não comem cobras, eles comem plantas. Mas a senhora não vive dizendo que sou a florzinha da mamãe? E aí, pessoal? Ai, 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 hein? Vamos lá. De acordo com a tirinha, identifique o substantivo coletivo. Cadê o coletivo aqui na tirinha, pessoal? Qual que é a palavra que está no coletivo? Ó? A maior nuvem de gafanhoto. Então, a palavra que está no coletivo é aqui, ó. Nuvem de gafanhoto, que quer dizer vários gafanhotos juntos, né? Um grupo de gafanhotos. Então, vamos lá. Então, vocês vão escrever nuvem aqui. B. Identifique o substantivo comum referente ao item A. Então, vamos lá. Se no item A nós já descobrimos que o substantivo no coletivo é nuvem, o que quer dizer nuvem mesmo, pessoal? Nuvem é um grupo de gafanhotos. Qual que é o substantivo comum daqui, então? E aí? Se eu tiver um só, quem vai ser? O gafanhoto, né? Substantivo comum vai ser o gafanhoto. Então, você vai escrever gafanhoto aqui, ok? C. Identifique o substantivo próprio. Agora vocês vão achar sozinha. Qual que é o substantivo próprio? E aí? Próprio é aquele que tem o seu nome próprio. De quem que aparece o nome próprio aí? Acha e escreve aqui para mim. Tem o personagem que aparece o nome próprio. Acha o nome dele, tá? 3. Releia a tirinha anterior e assinale a alternativa correta. Vamos ver. A palavra século corresponde ao coletivo de 10 anos. Pessoal, século é 10 anos? 10 anos é década, tá? B. A palavra século corresponde ao coletivo de 100 anos. O que vocês acham? Que século quer dizer o quê? 100 anos? C. A palavra século corresponde ao coletivo de 1000 anos. 1000 anos, nós falamos que é milênio. E D. A palavra século corresponde ao coletivo de 10.000 anos. Nossa! O que vocês acham que está correto aí, hein? Pensa, vê aí o que vocês acham que parece para achar a alternativa.
Página 60. Relacione as colunas de acordo com o substantivo coletivo e corresponde. Então, vamos lá. Nós temos aqui o substantivo comum, ó. Se muitas abelhas voam, se muitos navios navegam, se visto um conjunto de ilha, se muitos bois passam. Então, vamos lá. Se eu vejo muitas abelhas voando, o que eu vou dizer então? Um rebanho se alimenta, uma frota está no ar, um enxame está voando, conheço um arquipélago. Qual que é a opção correta daqui? Aonde que vocês vão colocar, pessoal? Aqui, aqui, aqui ou aqui? Quem tem dúvida, volta na teoria aqui, hein? Teoria aqui tá mostrando, hein? Por favor, não vai chutar e fazer da pressa, não. B. Se muitos navios navegam, qual que é o correto? Um rebanho se alimenta, uma frota está no mar, um enxame está voando, eu conheço o arquipélago. Se visita um conjunto de ilhas, um rebanho se alimenta, uma frota está no mar, um enxame está voando, conheço um arquipélago. Se muitos bois pastam, um rebanho se alimenta, uma frota está no ar, um enxame está voando, conheço o arquipélago. Então, vocês têm que descobrir qual que é o coletivo e vai colocar, tá? Vamos colocar. Se eu imagino que o coletivo de muitas abelhas voando aqui, ó, um enxame está voando, então eu vou pôr o A aqui. Onde que eu acho que é o B? Onde que eu acho que é o C? E assim por diante. Tenta fazer, não tenha medo de errar. Encontre no quadro de letra as palavras que são substantivos coletivo. Pessoal, vou dar uma dica para você. Nós temos 1, 2, 3, 4, tá? 4 palavrinhas aí que vocês vão encontrar e essas palavrinhas são substantivos coletivos. Agora, forme frases com as palavras que você encontrou. Então, vocês vão achar 4 palavras, vocês vão fazer 4 frases, ok? Então, vamos avançar. 7. Complete o diagrama usando o coletivo das expressões destacadas na frase a seguir. Vamos lá. 1. Muitos peixes ficaram presos na rede. Pessoal, muitos peixes juntos. Como que eu vou dizer? Qual que é o nome que eu vou dar lá para o substantivo no coletivo? Muitos peixes juntos eu chamo do quê? Ai, professora, não lembro. Volta aqui. Vamos ver se tem aqui. Muitos peixes juntos. Aqui, ó. Cardume. Ó, cardume, coletivo de peixes. Então, eu vou escrever aqui, ó. Cardume, tá? 2. Os bois foram levados para o curral. Qual que é o coletivo de boi? Na floresta existe muitos lobos. Qual que é o coletivo de lobos? Escreve aqui. As ovelhas pastavam nas montanhas. Qual que é o coletivo de ovelha? Os cães perseguiam o ladrão. Qual que é o coletivo de cães? A galinha passeia com seus pintinhos. Qual que é o coletivo de pintinho? O prof, não tem aqui na teoria. Pesquisa no Google, vai lá. Fala assim, qual é o coletivo de pintinho? Qual é o coletivo de gafanhoto? Vocês vão perceber que as palavras que você tem que encontrar o coletivo está em negrito, tá? Qual é o coletivo das uvas? Vamos descobrir? Vocês vão achar muito interessante, porque são palavras que às vezes vocês ouvem. Vocês vão falar, nossa, então significa isso? Isso significa muitos da mesma espécie, ou muitos dessa espécie. Muito legal. Página 62. Vamos lá. A fábula e a prosa. Cigarra e a formiga. Era uma vez. Leia a fábula a seguir, a cigarra e a formiga. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma cigarra faminta lhe pediu que comer,
Mas as formigas lhe disseram: por que você também não armazenou os alimentos durante o verão? Não tive tempo, respondeu a cigarra. No verão produzi várias canções. As formigas completaram: coma com a gente depois, por favor. Cante. E começaram a dançar. Texto adaptado para fins didáticos. Então vamos lá. Com base nos textos lidos sobre a cigarra e a formiga, reflita. O poema que nós lemos e essa fábula que nós estamos lendo agora tem os mesmos personagens? Sim ou não? Lembra do poema que nós lemos? Para quem não está lembrado, o poeminha está lá na página 46. Quem não lembra? Tem os mesmos personagens, pessoal? A história narrada nos dois textos são iguais ou diferentes? E aí? Nós fizemos a leitura lá no poeminha, né? E nós fizemos a leitura aqui nesta da prosa aqui dessa fábula. O que vocês acham? Que, que a história elas são iguais ou diferentes? Pensa, já nós vamos falar sobre isso. Os dois textos foram escritos da mesma maneira? Em caso de negativo, quais foram as diferenças entre eles? De qual das duas versões você gostou mais? Do poema ou do texto em prosa? Por quê? E aí, pessoal, o que vocês acham? O que vocês falaram aí? Pessoal, a história narrada, ela é o quê? Ela é semelhante, né? Na verdade, ela traz o mesmo contexto, mas elas são iguaizinhas? Não. Houve uma adaptação aí, né? Houve uma mudança aqui, uma mudança lá. Cada um teve o seu formato. Para começar, quando nós lemos lá o poema ele já é escrito de uma forma totalmente diferente da forma que foi escrito aqui a fábula, em prosa. O que é essa fábula em prosa? É uma fábula contada com as conversas, né? Ó, a prosa é a conversa que nós temos aqui, né? Com as conversas dos personagens. Então foram escritos iguaizinhos? Não, 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 né? Cada um tem sua maneira ali, o seu formato para escrever. Eles estão iguaizinhos? Também não. Eles têm semelhanças, né? Eles têm coisas parecidas, eles querem passar o mesmo recado, né? Mas não são iguaizinhos. Se vocês observarem aqui nessa fábula em formato de prosa, é uma forma bem reduzida da fábula da cigarra e da formiga, né? Porque ela reduziu, ela já falou o que aconteceu, ela não contou a história todinha, certo? 63. Nas duas versões, a cigarra precisa de ajuda em qual época do ano? Vamos lá, hein? Vocês já conhecem a fábula da cigarra e da formiga, vocês leram o poema, vocês leram a prosa. Qual é a época do ano que a cigarra pede ajuda? Na primavera, no verão, no outono ou no inverno? Assinale a correta. 2. No texto em prosa, as formigas questionam a cigarra sobre um fato. Qual foi esse? Gente, o que as formigas questionaram aqui para a cigarra? Qual foi o questionamento, né? Qual foi a pergunta? Escreve aqui. Diante do questionamento das formigas, qual foi a resposta da cigarra? Então, de acordo com a pergunta da formiga, o que a cigarra respondeu? Está aí e eu quero que você escreva aqui. Ao saber que a cigarra tinha produzido várias canções durante o verão, as formigas responderam: comam com a gente, depois, por favor, cante. Essa resposta significa que as formigas A. tinham intenção de ajudar a cigarra, B. não se importaram com a situação da cigarra, C. não ajudariam a cigarra, pois ela trabalhou durante o verão, D. ficaram tristes com a situação da cigarra. O que vocês acham? Tá bem facinho, hein? 5.
Assinale o comportamento, analise o comportamento das formigas e responda: foi certo ou foi errado? Justifique a sua resposta. Então, quando a formiga ela fala para a cigarra, ó, coma com a gente e depois, por favor, cante. Então, o que, que ela fez, pessoal? Vocês já colocaram qual foi a intenção da formiga aqui na número 4, né? De acordo com a intenção da formiga, vocês acharam que elas tiveram uma atitude certa ou uma atitude errada? Você tem que escrever se for certo, por quê? E se for errado também, por quê? Tá bom? Página 64. Olho vivo. As formigas são capazes de organizar a sociedade complexa, nos quais todos os indivíduos trabalham em harmonia e as tarefas são bem divididas entre todos. Em um formigueiro existe, além da rainha, as sentinelas, que são as seguranças, as operárias, que fazem os túneis do formigueiro e buscam alimento, e as enfermeiras, que cuidam das larvas. Observe a imagem a seguir e explica o que ela nos fala e nos faz pensar. Pessoal, de acordo com o que você está vendo aqui, o que você acha que essa imagem, qual é a ideia, qual é o sentimento, né, que essa imagem quer nos passar? O que vocês acham que está acontecendo aqui? Escreva aqui, tá? Explique. O que essa imagem nos fala? O que você pensa dessa imagem? Escreve aqui. Olha, vê o que o seu coraçãozinho te fala e escreve. Certinho? 65. Imagine que você possa mudar o final da história entre a cigarra e a formiga. Releia o trecho e complete com um final diferente daquele que você leu. Então vamos lá. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma cigarra faminta lhes pediu que comer, mas as formigas lhe disseram: por que você também não armazenou os alimentos durante o verão? Não tive tempo, respondeu a cigarra. No verão produzi várias canções. Foi então que as formigas disseram: agora você vai fazer o final, tá? Vocês vão ser as formiguinhas agora e vão responder. Lembrando que vocês vão responder, tem que ser uma fala. Numa fala eu utilizo quem? O travessão. E não esqueça da pontuação adequada, tá? Então vamos lá. Agora o final é seu, é a sua vez. 8. As formigas precisam chegar até o formigueiro. Ajude a encontrar o caminho aqui, pessoal. Aqui está o formigueiro. Ajuda aqui é o comecinho, tá? Vamos lá. Ajuda a formiguinha a encontrar o caminho aí. Tá bom, meus bens? Então, a gente para por aqui. Amanhã a gente faz mais um pouquinho de português. Agora nós vamos fazer a correção de história. Lembra daquele vídeo que ontem eu tentei passar para vocês e não consegui? Pois é, agora eu vou passar. Agora vocês vão conseguir assistir ele inteirinho, tá? Então vai lá que eu estou esperando. Beijão!